Estamos de volta para falar de esporte. Terminou ontem a 9ª rodada do Campeonato Candango. Vamos chamar aqui o Danilo Moreira, que traz mais informações para a gente. Danilo, boa tarde para você. Boa tarde, Thalia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mais Jornal uma Anhanguera. rodada se foi, né? Mais uma rodada se foi, acabou a 9ª rodada do campeonato, né? Agora faltando apenas 2 para terminar essa primeira fase do Candango aí, né? A gente está na reta aí final dessa primeira fase. Na reta final, acabando. E quem está lá no finalzinho da tabela agora tem que correr atrás do prejuízo. É o desespero agora, né? Para tentar aí se encaixar ali para se não cair, né? Para na segunda etapa aí do campeonato, né? Mas ainda dá tempo para alguns, como o Lusiânia, por exemplo. Né? A segunda divisão do campeonato fica ruim, mas a caso do Lusiânia é um pouco diferente, viu? E ontem encerrou a 9ª rodada do campeonato com um jogo do Formosa e do Ceilândia. Com a vitória do Tsunami do Cerrado por 3-1, o time foi a 19 pontos e segue na 4ª colocação. Os gols foram marcados por João de Deus e Caio Gabriel. Foi uma rodada que ajudou o Lusiânia, porque se o Ceilândia vence aí, a situação ia complicar para o Lusiânia um pouquinho, viu? Mas então, por enquanto, os dois aí ainda estão fora dessa zona aí. Então, sim, então tranquilo. O Formosa continua lá na 4ª colocação, com 19 pontos. Muito bem colocado, inclusive. Muito bem colocado. E o Lusiânia continua em 8º lá na colocação, segue tranquilo também aí na competição. Para mais informações, a gente convidou agora o gerente de esportes do Lusiânia, gerente de futebol, está aqui com a gente, Bruno. Boa tarde. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Bruno, com a gente? Boa tarde, Thalia. Boa tarde, Bruno. Vamos falar da situação do Lusiânia aí, né? Vamos começar no último jogo do Lusiânia, que foi um resultado, acho que ninguém esperava um resultado daquele, né? Como é que foi a partida ali? Houve alguns erros? Como é que foi a situação ali? Primeiramente, o jogo foi um pouco trucado, foi um jogo difícil, sabíamos da dificuldade. O Gama vem aí de 26 jogos sem perder, há 2 anos sem ser derrotado. E sabíamos da dificuldade que seria jogar contra o gigante Gama, né? E para piorar mais a nossa situação, nós tivemos algum desfalque, que foi no jogo do Real, perdemos ali jogadores da zaga titular, perdemos volante titulares e outros jogadores titulares também, e por isso entramos ali meio que já sabendo da dificuldade que seria o jogo. E teve alguns erros na arbitragem, por exemplo, a gente tem imagens aí, né, do último jogo, que foi o Lusiânia com o Gama, né, estamos rodando as imagens aí. Houve alguns erros ali na hora do pênalti, né, por exemplo. O Lusiânia ficou prejudicado aí nesse jogo? Como é que foi a situação? Sim, a hora do pênalti, nós saímos do placar ali com 2-1, estávamos perdendo por 2-0. Você vê que nas imagens o Calaça adianta quase 2 metros, nessa imagem que nós vimos agora, né, que passou aí agora. De ver. Adianta 2 metros e tivemos vários outros erros. Algumas situações que nossos jogadores entraram ali e não estavam em impedimento, deram impedimento, anulando ali nossa jogada. Tivemos 2 gols do Nunes que eles estavam em impedimento e não marcaram. Então prejudicou bastante o nosso desempenho contra o Gama ali. E Bruno, numa situação como essa, né? Era um time que a gente sabe que era difícil, né? Passar pelo Gama para o Lusiânia era complicado. Eu imagino que os jogadores já entraram sabendo disso e ainda teve vários problemas aí, como você citou, de arbitragem. Isso mexe um pouquinho com o emocional dos jogadores também. Para o próximo jogo, é preciso trabalhar isso? Não, contra o próximo jogo nós estamos bem tranquilos, bem focados, sabemos da dificuldade que era o jogo do Gama, mas para os próximos adversários estamos bem focados, sabendo que só depende da gente. O placar, como o Danilo falou, ajudou bastante a gente ontem, a derrota do Ceilândia, e hoje nós só dependemos da gente, do nosso resultado. É um jogo relativamente mais fácil, mas eu costumo falar que nesse Candangão não existe jogo fácil. Todos ali estão ali com o mesmo intuito de chegar ao título, né? Tem que entrar para ganhar, né? Temos que entrar para ganhar, faremos nossa parte, vamos para ganhar os 3 pontos, porque classificando é outro campeonato. Começa outro campeonato e vai trabalhar para chegar longe. E Bruno, muito se falou do entrosamento, né, dessa equipe, porque no começo, como a gente vem comentando aqui, né, ainda era uma equipe nova que não se conhecia muito, né, tiveram algumas mudanças, mas hoje a gente pode dizer que o time já está um pouco mais entrosado, mais estruturado? Sim, sabemos no começo do campeonato, montamos a equipe faltando 12 dias apenas para o campeonato, sabíamos que não ia ter aquela pré-temporada de conseguir um entrosamento na equipe antes do campeonato. Trabalhamos firme, trabalhamos forte para que a gente conseguisse esse entrosamento agora durante o campeonato. E hoje, respondendo a sua pergunta, sim, o time está bem entrosado, bem tranquilo já para essas últimas 2 rodadas. O Lusiânia começou o campeonato muito bem, né? Foram 2 vitórias, mas depois ali não conseguiu mais essas vitórias, né? Teve alguma dificuldade? O que houve ali? Como é que foi a situação? Eu acho que foi muito da questão de jogadores mesmo, foi muito em cima da hora, a montagem da equipe, a cobrança foi muito grande, nós tivemos que trabalhar aí forte para
em tentar entrosar a equipe em tão pouco tempo, precisávamos entrosar essa equipe durante a competição e pegamos muito pesado com nossos atletas, pegamos pesado nos treinamentos, chegou a época de a gente treinar 2 vezes, em 2 períodos, então foi bem puxado fisicamente e taticamente também, por isso que eu acho que não deu liga ali no começo do campeonato. Inclusive, depois daquele intervalo ali do Carnaval, teve algumas contratações, né? Isso, nós aproveitamos aquele impasse, aquele intervalo do Carnaval para a gente trazer reforços para a equipe, reforços pontuais, onde sabíamos que tinha necessidade de melhorar um pouco naqueles setores. E Danilo, vamos aproveitar que o Bruno está aqui para a gente chamar a tabela aqui, para a gente ver mais ou menos como é que está a situação. Vamos ver como é que está a situação, vamos acompanhar aqui, olha, está abrindo o telão nosso aqui agora. E quais são as possibilidades para o Lusiânia também, se Exatamente. vier a perder ou a empatar o próximo jogo? Gama continua, né, em primeiro lugar, segue líder aí no campeonato, segundo está o Brasiliense, terceiro vem o Real, Formosa com a vitória ontem, continua em quarto com 19 pontos, quinto Taguatinga com 15, sexto vem o Sobradinho. Falando nisso, a próxima partida do Lusiânia é contra o Sobradinho, né, que está bem direto. colocado, a gente pode dizer ali. Exatamente. Ainda, né? Sétimo vem o Capital com 11 pontos, Lusiânia segue aqui em oitavo com 8 pontos também. Aqui o Lusiânia segue classificado para a próxima etapa, né? Sim. Do campeonato. Nesse momento estamos classificados para a próxima etapa e o que era mais prioridade para a gente era sair do rebaixamento. Matematicamente hoje estamos fora do rebaixamento. Então não tem o risco de ir para a segundinha, né? Não temos o risco de cair para a segundinha. Então aqui nono vem o Ceilândia com 8 pontos também, empatado, né, com o Lusiânia, então o Lusiânia precisa aí vencer o próximo jogo, porque caso o Ceilândia consiga vencer... passa a gente na tabela. Exatamente. 10º Naí com 7 pontos, 11º Ceilandense, 12º Paranoá. Esses dois aqui praticamente já rebaixados. A gente pode no ver então campeonato. que o risco ali para o Lusiânia é com o Anaí e com o Ceilândia, né? Ceilandense e Paranoá não corre mais risco, né? Mas a gente tem que ficar de olho então nos jogos desses dois times também. Isso. Nós temos que fazer a nossa parte, ganhar os 2 jogos, que isso que é o interessante pra gente. Mas aí o risco de cair já não existe mais. Matematicamente muito complicado, porque você vê que o Ceilandense ele só pode chegar a 8 pontos, caso vença as 2 e a gente perca as 2, porém o saldo de gol deles é menos 25, então precisa bastante aí, fazer bastante goleada, e eles pegam um jogo dificílimo, que é o próximo jogo, que é confronto direto, Paranoá e Ceilandense, então é muito complicado deles matematicamente passar da gente na tabela. Explica pra gente como é que tá a situação aí para os próximos jogos, esses 2 jogos aí, os próximos. Nós estamos bem focados, nós estamos aí trabalhando, confiante de que a gente possa sair aí com 6 pontos nessas 2 partidas, para a gente classificar bem, tentar a classificação ali entre 7º e 8º colocado, para a gente tentar fugir do Gama, que hoje é o bicho-papão do campeonato. E classificamos, como eu falei, classificando é outro campeonato, começa tudo do zero e nós vamos tentar fazer aí a nossa parte. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal. Obrigado pela participação também. Eu que agradeço. A gente fica na torcida aí pro Lusiânia. Tá certo, obrigado você também, Daniel. Valeu, Thalia, Inter. Like, selfie, post, e-commerce. Essa linguagem é bem conhecida dos mais jovens, né? Mas de um jeitinho bem pessoal, com uma dificuldade aqui, outra ali, os mais 60 vão superando os desafios das tecnologias digitais. Eles também estão ligados, ou melhor, conectados. A gente vai fazer selfie. Você quer fazer? A senhora já sabe como é que é a selfie, né? Tem que apagar isso aí. Isso, já apagou. Eu sei, mas o posicionamento que eu não tenho desse... Agora é só encaminhar. Vou encaminhar. Pronto. A novidade mais recente para a dona Libânia, que tem 85 anos, é o grupo de troca de mensagens pelo celular. Isso aí é uma coisa que é muito diferente, né? Ainda mais eu com essa idade toda, né? Passando por essa fase cibernética, eletrônica, não sei bem o nome que vocês dão. Mas é uma novidade muito gostosa. E surpreendente também. As conversas com as amigas agora são assim. Sueli, você sem querer saiu na entrevista. Viu como você é poderosa? Ah, não acredito. Nem cabelo tá perfeito. Mas eu também não fiz cabelo. Isso em curtas distâncias, né? Nossa, demais. Olha que ela tá na fazenda bem distante, nem sei onde fica essa fazenda dela, né? Uhum. E então com isso ela ficou do nosso lado. Na casa da Marli, 71 anos, esse barulhinho não para nunca.
sim, o dia inteiro. Além de responder às mensagens, ela também publica conteúdos nas redes sociais da Associação dos Idosos do Brasil. Essa vai para a rede social. Vai. Eu não sei tudo, eu vou aprendendo. Tem que aprender. Eu não posso ficar parada no espaço. A vida continua, né? E é muito bom saber essas coisas novas. Essa daqui é uma aula para aprender o que pra gente é tão facinho, tão simples, quase natural. Mas o idoso ainda tem uma certa dificuldade. Eles estão salvando os contatos no aparelho para começar a usar o WhatsApp. Agora, aqueles que já sabem um pouco mais já estão lendo notícias no computador, fazendo compras online, conversando com os filhos nas chamadas de áudio, de vídeo. E olha só, tem idoso que está conseguindo emprego nesta área de novas tecnologias, predominantemente ocupada por jovens. Pontos positivos disso. Então, primeiro, se sentir pertencente a este mundo. Também tem um lado benéfico da estimulação que isso pode trazer para o nosso cérebro. E a tecnologia não tem jeito, cada vez mais ela vai avançar e a gente vai precisar ir aderindo e aprendendo o convívio com ela. Boa tarde. Oi, tá boa, Lorena? Tudo bem? Fazia 13 anos que a advogada Regina estava fora do mercado de trabalho, desde que se aposentou, mas resolveu se desafiar e aprender uma nova profissão. Virou atendente numa loja que vende produtos na internet. O computador se tornou um grande aliado. É a minha ferramenta de trabalho, só trabalho aqui. Tudo online. A pessoa que está um pouco mais de idade, ela não precisa ter medo. Ela tem capacidade de aprender. Essa parte tecnológica que muitas pessoas temem, nós também temos capacidade. Amanhã a série Mais 60 vai tratar de um assunto que faz parte da vida adulta e não interessa a idade que está no documento. Vamos falar sobre sexo e amor depois dos 60. E vale lembrar, um evento vai discutir sexta e sábado em Goiânia novos sentidos para o envelhecimento. A TV Anhanguera é a emissora oficial da Expo Viver Melhor. A programação completa da Expo Viver Melhor você confere no nosso portal de notícias, o G1 Goiás. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Boa tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.